Que o Senhor é bom, é maravilhoso. Dei uma atrasadinha porque eu estava na casa de mamãe, resolvendo umas coisas, trabalhos em braçal lá, mas nada assim de força muito. Vai tocando umas coisas e outras. E aí quando aparece, quando é mãe, a gente vai na casa de mãe, ela, meu filho, pode ser aqui, pode ser aqui. Eu não sei igual. Direito, tem que cair fora daqui. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus. Encontraram? Amém. Capítulo 16, versículo 18 diz: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, ou na mão dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O texto que nós temos aqui fala de uma promessa que o Senhor dá para os seus discípulos, e também seus discípulos somente aqueles chegados dos 12. Esses mais na frente se tornariam apóstolos do Senhor Jesus. Mas aqui ele dá um anúncio muito poderoso de que ele constituiria, inauguraria a sua igreja. E quando a gente diz assim, que tipo de igreja? Qual é a denominação? A denominação nós temos hoje, nós temos a Assembleia de Deus, nós temos Batista, temos Deus é Amor, temos aí algumas heréticas por aí afora, que tem os nomes que você já sabe, mas não foi uma igreja com um nome denominacional. Foi a igreja primitiva. Então tinha um nome primitiva. A palavra primitiva significa primeira, a que foi iniciada. Foi a prime, foi a que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, iniciou aqui na face da terra. E quando ele chama a atenção dizendo que ele é a pedra, ele chama a atenção dizendo que ele é o fundamento, e não que Pedro é a pedra. E que na verdade Pedro no grego seria uma lasca tirada da rocha, e que o próprio Cristo seria essa rocha. E ele diz: Por isso também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São algumas considerações sobre essas possíveis interpretações. Primeiro, a pedra não se refere ao próprio Pedro, que simplesmente reconhece que Cristo é a fundação da igreja.
Logo, é a comunidade de todos os fiéis seguidores de Jesus Cristo. Então essa é a igreja dele. E consequentemente essa pedra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, seria o fundamento para estabelecer sobre toda a face da terra a comunidade que teria, por assim dizer, comunhão uns com os outros. Mas não é só a comunhão uns com os outros. Abra lá, mas seria também a comunhão com Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2. Nós vamos ver como é que essa igreja nasceu, como é que essa igreja estava se desenvolvendo. Você ter uma ideia, não tinha templo, não havia templo construído, havia sinagogas, havia salões, certo? E eles estavam reunidos num cenáculo, num salão que não era muito grande, mas se comportava aproximadamente 120 pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no capítulo 1, fala de Jesus aqui subindo para a eternidade. Lucas relata isso, certo? E no capítulo 2, versículo de número 1, tem a descida do Espírito Santo durante as festividades de Pentecostes. Por isso que é chamado de Pentecostes. O Pentecostes era a segunda maior festividade do ano judaico. Fazia parte do calendário hebraico e era uma celebração da colheita, quando os primeiros produtos dos cereais eram apresentados como oferta a Deus. Então essa era a festa do Pentecostes. De repente veio do céu um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Daí esses homens começaram a falar em línguas estranhas. Homens e mulheres que ali estavam foram batizados com o Espírito Santo. Na verdade, aconteceu disso repercutir para fora do cenáculo, onde havia representações de vários judeus que estavam espalhados pelo mundo e vinham em caravanas para essas festas, festa de Pentecostes, festa da cabana, e etc, participar desse período todo. Foi justamente nesse período, na festa do Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre essas pessoas, e elas foram batizadas com o Espírito Santo, com evidência físico inicial de falar em línguas estranhas. E aí o que aconteceu com esta igreja? No capítulo 2, versículo 42, depois de receberem pelo batismo nas águas de bom grado a palavra de Deus, agregou-se quase 3.000 almas. A pessoa, Mateus, a gente ganhar 3.000 almas para Jesus, hoje está tendo a dificuldade de ganhar na marra uma, certo? Na marra. E naquele dia, quase 3.000 almas. E a Bíblia diz no versículo 42 que perseveravam na doutrina dos apóstolos, veja como era a igreja, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja aí como era a koinonia, ou a comunhão da igreja. 3 elementos: a doutrina, o ensino que os apóstolos davam para a igreja, eles tinham recebido diretamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro fator interessante, que está descrito por Lucas, é justamente que era a comunhão. E eu estava pensando nesses dias, que não só no meio da igreja, mas em meio a pessoas que estão juntas em grupo, coletividade, surgem de repente muita conversa. A gente quer sempre compartilhar uns com os outros das últimas notícias. Foi o culto ontem. Aí é um dos noticiadores, né, natos aqui do campo. Manda ali, manda para o canal dele, e ele tem o slogan: entre no meu canal para ser feliz. Então o negócio é complicado. Viu? Então você vai ter que apagar isso também. Está gravando ao vivo, né? Não é ao vivo não. Não é ao vivo não. E eu, Raí, ele